Quem tá na correria pela periferia no interior da Bahia, me diga qual é de mesma, qual é de mesma. E quem faz sua parte pela arte em prol da comunidade é quem sabe qual Boa é. noite, meu povo do Território 18. Vocês não sabem qual é o prazer que eu tenho toda terça-noite, tá abusando vocês. E aí eu tenho que agradecer também a audiência, a gente tá super bombado. Nós já temos 2 vídeos, 3 vídeos, a gente tá indo para... Hoje é o 4º vídeo, e assim, todos os vídeos super bombados, a gente tá recebendo muitas mensagens, então, muito obrigado para vocês que estão com a gente. Boa noite de novo para quem acabou, né, de chegar aqui no nosso canal do YouTube. Hoje nós estamos, 4º episódio do Colé de Merma, hoje com a vereadora de Alagoinhas, Jussi Cardoso. Jussi está aqui com a gente, hoje vai falar sobre o mandato dela, mas também toda a história política dela. Então seja bem-vinda, Jussi, boa noite, tudo bem? Boa noite, Wagner, boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer e uma honra bater esse papo aqui com vocês. Que bom, que bom. Jussi é historiadora, né, Jussi? Também. 2 historiadores aqui, por coincidência. Jussi, nós temos uma brincadeira aqui que é o seguinte, a gente pede para que o público adivinhe o que é que a gente toma enquanto a gente conversa. Então eu vou te dar aqui o nosso serviço de mesa, você vai escolher pelo número, tá? Só não tem índio cozido com banana, porque a gente não é muito do nosso feitio, mas você pode escolher pelo número. Certo? Gente, ó, enquanto a Jussi está escolhendo, quero dizer para vocês ouvir um trechinho só dessa música para a gente começar aqui o nosso programa. Ouçam bem essa música aí, ó, um rockzinho aqui de Alagoinhas, ó. Ó o meu diretor focando no som. Curtiram? Mais um pouquinho. Gostaram? Essa música é Super Mulher, música da banda Universo Variante aqui de Alagoinhas. Quiserem ouvir mais do Universo Variante, dá uma olhada na internet. Essa daqui tá no YouTube, procura lá o Universo Variante que vocês vão encontrar Super Mulher e várias outras músicas da banda, tá bom? Abraço aí para o pessoal da Universo Variante. E então, Jussi? Número 7. Número 7, alô, minha produção. Eu vou acompanhar a Jussi. Tá os 2 de número 7. Então, daqui a pouco a mão da nossa produção, tá, vai entrar aqui. Quando o pessoal chegar, Jussi, eu também tenho uma indicação de literatura, espero que você goste. Tá tudo combinando hoje, tá? A música, o livro que eu vou indicar, a sua presença. Ô, Jussi, você é de Alagoinhas? Sou sim, sou de Alagoinhas, do Jardim Petrolar. Nascida e criada em Alagoas. Nascida e criada. Certo. Por que você... É lógico que eu sei por quê, mas eu vou te perguntar aqui que eu quero que você responda. Você faz uma questão, assim, de se apresentar como Jussi de Cecília. Para marcar a presença do matriarcado em minha vida. Né? Porque eu sou de uma família de mãe solo. Mãe solo, na verdade, é uma forma romantizada de dizer do abandono paterno, né? Das suas responsabilidades. E minha mãe, ela tem um papel fundamental para que eu hoje possa ser quem sou. Ela renunciou muita coisa. Na verdade, renunciou ela mesma para que eu e meus irmãos pudessem sobreviver à fome, principalmente, mas também a questão educacional, porque minha mãe ela é analfabeta ainda, Wagner, infelizmente, que é uma das coisas que eu percebo que mais machuca ela, sabe? Porque ela tem o sonho, ela queria escrever o nome dela e ela acabou até aprendendo um certo momento da vida dela e depois, agora até por conta da doença, ela acabou esquecendo como se escreve o nome dela. Então, por isso que eu faço questão de dizer, sou Jussi de Cecília, porque sem ela e sem a luta que essa mulher teve e tem, na verdade, jamais eu chegaria aqui a esse lugar, a esse espaço, para estar dialogando com vocês, falando com vocês, ou no parlamento, como estou hoje. Dona Cecília tem quantos filhos, Jussi? São 6. 6. E de mulheres são quantas mulheres? Nós éramos 4, né? A minha irmã mais nova, infelizmente... Ai, que é algo difícil de falar até hoje. A minha irmã mais nova faleceu na eleição. Né? Na semana da eleição, a minha irmã mais nova faleceu. Que pena. Jussi, Dona Cecília, então, foi mãe solo. Ela cuidou, então, de todos sozinha? Todos sozinha. Desde sempre, não? Desde sempre. Desde então, sempre. manhã criou a gente literalmente só. Então, manhã era lavadeira
e também trabalhava de empregada doméstica, capinava quintais. Mãe fazia de tudo, na verdade, para sobreviver e garantir a sobrevivência dos filhos. E aí, desde cedo também, nós começamos também a auxiliar nessas atividades, nas tarefas, a trabalhar também nas casas de família, porque era um outro momento, né? Que não tinha um governo que pautasse a proteção social, como hoje tem políticas de proteção social. E então, Manhinha, ela fazia de tudo para manter a gente bem e vivos. Todos estudaram? Todos estudaram. Qual é a sua formação? Eu sei que você fez licenciatura em História, mas antes disso você passou por que escolas aqui na cidade? Eu, no Centro Social Urbano, eu comecei a estudar lá no Centro Social Urbano, lá no bairro, lá no Petrolar, aos 4 anos de idade. Depois passei pelo professor Carlos Santana, que também é lá no Petrolar. E aí já fui para o antigo Centro Integrado Luiz Navarro de Brito, que hoje é dividido ali em estadual e o Navarro. E aí fiquei até a minha formação. Nesse caso, a sua formação, a sua filha tem quantos anos? 21. 21 anos. 21 anos. Jussi, eu lembro, quando eu cheguei em Alagoinhas, e aí agora eu vou revelar aqui a nossa idade, pela idade de sua filha, a mão da produção está aqui para nos alegrar aqui com as canecas, a mão da produção. A mão da produção aqui ela é sempre precisa aqui. Valeu, mão da produção. A mão da produção também vai nos trazer o livro ali para a gente fazer a indicação, tá? A mão da produção aqui é sempre atenta, a postos. Ô, Ju, se você eu estava perguntando a respeito, assim, quando eu cheguei na UNEB para fazer o curso de História, a gente não é da mesma turma, você já estava adiantada no curso, mas a gente também não era da mesma turma no sentido da socialização. Mas uma cena que eu lembro era de você com sua filha. Isso. Não é? Você levava sua filha para a aula. Faculdade. Porque não tinha... Me conta isso. Porque quando eu passei no vestibular, primeiro que era algo extremamente... Porque eu fiz o curso técnico, né? No estadual eu fiz o curso técnico. Eu fiz o técnico em administração. Então foi na mudança do currículo. Ainda era o vestibular. Não tinha o Enem, obviamente. E eu passei, tinha prestado para a UFES e para a UNEB. E aí, nesse período, teve uma greve e eu fiquei grávida. E aí, quando fui chamada, Isabelle estava pequena. E minha mãe estava em São Paulo. Um período desse, minha mãe estava em São Paulo. E aí, eu não tinha outra opção. E aí, entre desistir do curso e levar a minha filha, eu resolvi levar a minha filha. Então, Isabelle fez o curso junto comigo. E aí, falar da solidariedade, né? E tem um professor que marca isso, que é o professor Gregório. Sim, eu conheço. E Gregório que tinha entre a gente aquela coisa de ser rígido, ser duro. Mas quantas vezes ele pegou Isabelle para ninar na sala, ou em provas dele, inclusive, que às vezes ficavam 3, 4 horários fazendo a prova. E ainda assim ele contribuía ali da forma dele. Os amigos, as amigas da sala também sempre ajudaram. E aí Isabelle ainda era uma criança de colo, eu precisava levar tudo para a faculdade na época, e a UNEB é muito fria à noite. E depois, quando eu saí, ela já estava, né, já maiorzinha, andando. Então, ela foi crescendo ali, naquele ambiente da UNEB. Eu trabalhava o dia todo, e aí passava em casa, pegava ela, ia para a UNEB, e aí chegava em casa sempre 11h40, meia-noite, porque os horários também eram diferentes, né, dos atuais. E, às vezes, como eu morava no Jardim Petrolar, ali na Rua da Brasil Gás, não tinha ônibus direto. Então, tinha que descer ali na Rua Democrata para pegar o ônibus na Juraci, e também ficava ali no posto Texaco. Então, imagina, eu levava a sacola, criança, porque eu tinha que levar comida, tudo, né? Além de livros. Mas foi um período que, muitas vezes, eu subia aquela ladeira ali da Democrata chorando, mas pensando no futuro, né? Que aquele sacrifício ali faria diferença na minha vida e na vida dela. E, com certeza, é isso. Eu acho que a educação foi a mola propulsora, assim, de me possibilitar outros caminhos. Por isso que eu acredito tanto na questão da educação. Você começou pelo Centro Social Urbano, o que já diferencia o início na educação, né? Ou seja, o Centro Social Urbano não é exatamente a escola tradicional. Eu acredito que não seja a mesma experiência, me parece.
Na verdade, eu tenho poucas memórias desse período, sabe? Esse período me marcou mais. Algumas memórias ruins que eu lembro. Mas, assim, do espaço do CSU, sem dúvidas, é um espaço que, na época, era tudo para a comunidade. Porque a água potável era ali, o chafariz tinha ali, então a gente pegava ali no CSU. Era a escola, era o espaço de lazer, espaço de formação, onde aconteciam as ações de saúde, tudo era ali o CSU. Então, são memórias afetivas importantes, mas, assim, na relação da escola, do aprendizado, marca também muita coisa do próprio racismo naquele período. Por exemplo, que você é criança, né? Então, assim, você não compreende ainda. E é impressionante como eu lembro disso, sabe? As festas da escola, que nunca você era rainha de nada. E como a criança vai validando tudo isso, né? Mas o CSU tem um espaço importante na minha vida, não só na minha, né? Mas toda a comunidade do Jardim Petrolar. Por isso, inclusive, que a gente tem lutado para resgatar aquele espaço e a manutenção dele como um equipamento público que promova desenvolvimento social na comunidade. E quando foi que você começou a se envolver com o movimento político? Porque eu não gosto muito de falar de política como se fosse algo separado, sabe, assim, da vida, mas tradicionalmente a gente se refere à política assim, né? Fulano é político. Aí eu vou fazer logo uma pergunta para você começar. Sua profissão é vereadora? De forma nenhuma. Existe isso? Eu acredito que não. Na verdade, eu acho que a ocupação institucional da política e aí assumir os mandatos representativos não deveria ser profissão para ninguém. Eu acho que um dos grandes problemas que nós temos na democracia, que tem causado essa crise da democracia representativa, é exatamente isso. Observe que no nosso país, algumas pessoas e algumas famílias tratam a política como se fossem capitanias hereditárias. Vai passando de pai para filho. Então, tem famílias que estão no poder há 200 anos. Eu sei. Há 100 anos. Aqui em nossa região, inclusive. Exatamente. Então vai passando de pai para filho, para mulher, para neto, para... Enfim. E é a manutenção de um estado de opressão daqueles que são minoritários de direitos, que estão à margem. Não dá oportunidade. Exatamente. Né? Então, hoje eu estou vereadora, mas eu não sou vereadora, não é uma profissão. Até porque eu penso o seguinte, Wagner, em relação à importância da alternância de poder. Falo até olhando para lá. Ou a gente pensa... Como é que... Inclusive, o campo que eu milito. Que aí eu sou uma pessoa não muito grata por alguns. Porque é o que eu penso, sabe? Eu continuo sendo mulher e mulher negra. E nós precisamos repensar nossas práticas. Inclusive, alternância de poder. Precisamos pautar alternância. Não dá para liderança, as chamadas lideranças, elas serem somente... requeridas nos momentos eleitorais para eleger alguém. Que esses alguém são sempre as mesmas pessoas. Não é possível que estas pessoas apenas tenham as ideias para melhorar a sociedade, para resolver as assimetrias, as desigualdades que estão colocadas. Entende? Então, hoje eu penso o mandato, por isso que lá na parede do gabinete já traz isso. Jússi de Cecília, a primeira de muitos e muitas. Sim. Porque na própria frase já trago o que eu acredito da alternância, que é que o mandato sirva de instrumento para dar visibilidade a outras pessoas, a outras possibilidades de ocupação nos espaços de poder. Porque a gente fica, muitas vezes, na autofagia, discutindo entre a gente a exceção. E aí, aqui, por exemplo, em Alagoinhas, nós somos 17 vereadores. E, historicamente, sempre houve uma ocupação do campo que eu milito, que é a esquerda, de 3 cadeiras, 2 cadeiras, e fica ali variando nesse... Nós somos 17, por que a gente não pensa em ampliar a participação? Sim. E não para manter, como eu posso dizer, se apropriar do poder pelo poder, mas para poder pensar e pautar a política e o direito da coletividade no centro da política pública, como a gente tanto discute. Porque a exceção, você consegue até trazer pautas importantes, mas não é o suficiente você sendo exceção. É preciso garantir correlação de forças nesse espaço
institucional de poder. E hoje nós não temos. Eu deixei você falar, mas eu quero retomar aqui outra coisa que eu tinha falado, que é a questão da sua iniciação nessa vida pública, né, de militância. Quando é que isso começa em sua vida? Na verdade, foi um processo meio que natural e de resgate meu. Como eu disse, e aí a gente aprendeu a não contar nossas histórias, porque sempre tem alguém questionando e dizendo que é vitimismo ou que você está querendo trazer o discurso para um campo pessoal. Não, a minha história é a minha história. Inclusive, não é a que eu gostaria de contar, mas é a minha história. E aí ninguém vai negar e nem vai me proibir de dizer e falar. Claro. Até porque eu penso que é importante olhar o passado para que não se reproduza em relação a tudo que vivenciei de não proteção estatal, eu e minha família, né? E o que isso faz, e está no campo da política resolver, sim, da política institucional. E aí, eu sempre fui uma criança meio levada, né? Então, eu sempre contrariei as regras. E minha mãe, ela era, assim, muito rígida. Como ela criou a gente sozinha, como eu disse a você, e ela trabalhava muito, ela só chegava em casa à noite. Então, tinha proibições claras. Por exemplo, não pode ir pra rua, não pode brincar na rua. Então, tinha uma cerca, ela amarrava lá, né, de um cordão. E eu era a que sempre saía, né, a que sempre fazia. E tomava uma surra todo dia. Mas, agradeço a ela, viu, porque senão... Só que também, eu comecei a crescer sentindo muita raiva, Wagner. Nossa, eu era meio que problema, sabe? Sentia muita raiva, sentia a raiva das ausências, sentia a raiva... desse processo da fome mesmo, porque a nossa família passou, de fato, muita fome, como tantas outras famílias nesse período. E eu tinha essa relação de mágoa com meu pai, não conhecia ele, inclusive, nesse período aí da minha adolescência, início da adolescência. E aí, quando eu estava naquele momento ali de me perder, aí eu encontrei o movimento social, encontrei o projeto social, encontrei a capoeira. Então, o mestre Brito, inclusive, ele é a minha referência paterna, porque o mestre veio e me puxou para me dar controle. Mas para fazer uma coisa bem interessante, que hoje, às vezes, eu vejo as pessoas, né, valorizando... E é importante valorizar a academia, tá? Antes que alguém... Que um dia desse, um companheiro quase me embate em uma mesa, porque eu disse isso, que a academia ela é importante, mas não é somente isso. O saber, o meu primeiro conhecimento ou contato com o feminismo foi justamente com a minha mãe. Ainda que não tenha um cunho acadêmico da definição, mas é o que ela praticava e praticou a vida toda, ao fazer o que fez comigo e com minhas irmãs. Bem, voltando para essa questão do mestre Brito, e aí ele começou a trazer essas noções de raça, principalmente, de classe, porque ele obrigava a estudar. Então, aí eu fui ter contato com outras literaturas. A academia trazia um busto imenso pintado de carvão, na época de Zumbi. Então, quem era Zumbi, quem era Dandara, e esse processo da luta do povo negro. E aí eu fui entendendo e transformando aquele ódio todo em luta. E aí comecei nas aulas com ele... E daí, nunca mais parei. Então, eu me envolvi no movimento de associação. Quando eu passei na UNEB, montamos um pré-vestibular gratuito lá no bairro, justamente na associação. O nome do pré-vestibular era La Resgate. Porque a ideia era exatamente essa, de resgatar possibilidades para a juventude do bairro. E aí, depois o sindicato... E nunca mais parei, né? Por entender que é na coletividade que você movimenta você começa a sociedade. A partir de um trabalho comunitário, Exatamente. Aí você vai para um sindicato que aí já é uma instituição. Sim. E aí você já entra na política institucional. Porque, na verdade, quando fui para o sindicato, eu passei na seleção pública para agente de endemias. Hoje, agente de endemias, na época era vigilante local de saúde. E aí comecei a organizar os trabalhadores, porque tinha uma série de pautas, e aí participei da luta pela regulamentação, da profissão de agente de saúde nacional. Eu comecei para vários movimentos, tanto no estado como em Brasília também. E aí sempre estive, então, ali nos bastidores, digamos assim, da política. Então, ajudando a eleger pessoas ou contribuindo nos mandatos de outras pessoas, compreendendo a importância da política como instrumento de transformação, isso da política institucional. E aí, quando a política vem institucionalmente na minha vida, nesse último processo, um grupo de amigos
reuniu e disse, olha, nós achamos que você deve ser candidato. Volta ao e-mail, sempre alguém dizia alguma coisa, mas eu sempre tive muita resistência. Eu chegava a brigar com as pessoas quando insinuavam que eu poderia ser candidata. Seu vínculo institucional sempre foi com o PT ou você teve contato com outros partidos? Na verdade, tive, né? Hoje, por exemplo, estou filiado ao PCdoB. Né? Então, lá atrás eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, como eu disse, mas muito por conta de grupo, né? De estar ali contribuindo enquanto grupo. E aí, em 2016, quando o grupo que eu fazia parte, que é o grupo de Radiovaldo, sai do PT e vai para a rede, a gente sai em bloco e vai para a rede naquele momento ali. E depois eu estava decidida a não me filiar mais a partido algum. E aí, quando vem o processo, o último processo eleitoral de 2020, e aí, com muita resistência, eu acabei aceitando ser candidata. As condições totalmente adversas em todos os aspectos, além da pandemia, as dificuldades financeiras, porque assim, eu sou uma microempresária, então, naquele momento a empresa tinha deixado de faturar, estava com muitas dificuldades. E aí aconteceu, aí fui candidata, e muita gente bacana, homens e mulheres, se uniram mesmo assim, num processo voluntário de construir coletivamente a candidatura. E aí houve o convite, né, na época de Pedro Marcelino, que era o presidente do PCdoB, de me filiar ao partido, e acabei me filiando. E aí estou aqui, no mandato. Que ótimo. Então, produzindo luta, definitivamente, você já disse aqui, por elencar os partidos também, você é de esquerda. Sim. De esquerda. Jussi, você é comunista? Nando. É uma pergunta que eu tenho que fazer, porque hoje nós temos uma série de noções que não saíram de dentro de militantes ou de defensores do comunismo. Hoje tem uma série de noções que vieram, na verdade, de oposição ao comunismo, ou a quem defende o comunismo. Então, muita gente hoje fala sobre comunismo, mas com ideias que eu nunca vi. Por exemplo, eu que fiz história, no mesmo curso que você fez, então lá dentro eu aprendi sobre movimento, sobre passado. E o que me chega, eu desconheço. Eu digo, cara, tem alguma coisa de estranho nessas definições. Então, por isso que eu tô sendo direto agora com você. Você se define como socialista ou comunista? E é importante você provocar mesmo, Wagner, porque me dá a oportunidade de falar um pouco também sobre o que eu penso sobre isso. Primeiro que... como eu disse, meu campo é a esquerda, mas assim, eu tenho uma posição crítica dentro do campo que eu milito. Uhum. Eu não abro mão disso. Eu não abro mão de poder ser quem eu sou. E ser quem porque o racismo ele é estrutural, assim como o machismo. E a gente não pode achar que a nossa esquerda e os homens em especial que estão na esquerda, eles são blindados dessa construção que é cultural. Uhum. Todos nós, as mulheres também, nós reproduzimos isso. E aí, uma das coisas que nós tivemos já outros mandatos de homens da esquerda, dessa chamada esquerda, né, aqui na cidade, e nunca vi tanta crítica como eu vejo de algumas figuras da esquerda a mim. E vem cobrando, inclusive, conhecimento acadêmico, formação acadêmica, sobre questões, sobre grandes pensadores da esquerda, ou exigindo esta ou aquela posição de mim. Eu lembro que recente não, eu acho que mais ou menos tem um ano e alguma coisa, que uma dessas pessoas me abordou no rádio fazendo um questionamento totalmente grosseiro e depois disse, que eu sou reativa e não gosto do debate. Não é que eu não gosto do debate. Agora, sobre reação, eu aprendi que o silêncio não é um lugar para mim, não é um lugar na luta. E minha voz, de fato, ela precisa ser respeitada. Então, Wagner, eu sou de esquerda, mas hoje eu fico extremamente... Como é que eu posso dizer a você um termo correto? Porque o muro não é um lugar para mim. Sim. Mas, assim, confusa de que conceito que eu preciso atender para me definir como tal ou tal, baseado no que estas pessoas esperam e acham da gente. Entendi. Você compreende? Entendi. Então, assim, eu percebo críticas, por exemplo, porque se relaciona com pessoas de direita. Porque eu falo com fulano que é de direita.
Ou seja, é uma seita, então... Exato. Uma Então, seita. assim, são comentários neste nível que eu recebo de críticas. E outra coisa também, eu não tô e não vou desconsiderar nunca a luta de classe, não é isso que estou fazendo. Mas, assim, eu tenho 42 anos de idade. Eu sei o que é ser mulher e ser mulher preta. Uhum. Então, para mim, qualquer tipo de debate que não paute a interseccionalidade de raça, de gênero e de classe, não me atende. Não me atende. E nós precisamos discutir isso no nosso campo, porque algumas pessoas, recente, uma dessas pessoas também, que são um desses teóricos que se coloca dessa forma na cidade, disse que pessoas medíocres como eu tinham direito a 30 minutos para usar o microfone, enquanto ele, que era o grande intelectual, tinha que usar a tribuna popular, que no máximo 5, 10 minutos. Onde é que essa arrogância está diferente daquilo que a gente tem pregado e tem defendido e tem combatido do bolsonarismo, por exemplo? Ou seja, no nosso campo, agora eu vou colocar aqui no nosso campo, porque eu também me coloco nesse campo. No nosso campo, nós enfrentamos coisas de que só deveríamos estar enfrentando vindo do campo do adversário, não é? Exata. Ou seja, dentro do nosso campo há reproduções de opressões que são do outro lado. Exatamente. E aí, estas mesmas pessoas que só têm críticas, porque quando eu consumo um produto, eu posso fazer crítica com pertinência, porque eu consumo, eu conheço o produto. A mesma coisa é a atuação. Você é professor, se eu não assisto sua aula, eu não posso avaliar a sua aula. Sim. Eu hoje estou na política institucional. Tenho uma atuação parlamentar, modéstia à parte, muito intensa. Você pode até discordar e tem direito de tudo que eu faço, mas não tem direito de me atacar ou fazer qualquer tipo de avaliação e ainda dizer, não acompanho porque não merece nem acompanhamento. E aí, ironicamente, essas pessoas são homens. E aí você vai dizer que não há o machismo aí? Como não? E aí você... E o silêncio entre os nossos é algo também que é problema. Porque eu lembro que um desses debates se deu em um grupo de WhatsApp com 200 pessoas. E poucas pessoas se manifestaram. Uhum. Porque quando você se silencia, você valida. E aí você vê uma pessoa atacando gratuitamente, um homem atacando gratuitamente, porque ele entende que tem o direito de dizer com quem eu falo, com quem eu ando, porque isso vai validar ou invalidar a minha luta, meu compromisso com o campo que eu milito. Uhum. Não é. Ou seja, mais união, né? Mais união entre nós, né? Exato. Eu acho que é um dos grandes problemas nossos, Wagner, porque a gente acaba... Isso não é todo mundo, obviamente, mas, assim, são vozes que ainda acabam sendo validadas e que prevalecem. Sim. E a gente fica nessa autofagia, nos dividindo, nos diminuindo cada vez mais. Porque eu não estou dizendo que sou a dona da verdade, não sou e nem quero ser e nem serei nunca. Uhum. E como eu sempre faço, a provocação da participação. Só que essas pessoas querem avaliar ou querem apenas me usar como forma de desafogar as frustrações que são pessoais. Sim. Não fui eu que disse que essas pessoas não poderiam ser eleitas. Esse processo precisa ser construído. Eu me elegi em 2020. Isso não quer dizer que serei candidata em 2024 e sendo candidata que serei novamente reeleita, porque é a vontade popular, a gente não defende a democracia. Então são coisas que no último período aí dos 2 anos... Tem muita treta, bicho, pra te contar, viu? Muita coisa. Ô, Jussi, assim. Pra gente encerrar esse primeiro bloco, eu quero agora fazer... Vamos agora, assim, ser bem certeiros. Existe alguma ameaça atual do Brasil se tornar socialista, ou seja, de repente o Estado ser dono de todas as empresas, ou de nos tornarmos comunistas, dos trabalhadores ser proprietários de todas as empresas? Existe essa ameaça para o Brasil? Eu acredito que não, querido. É só avaliar aí o cenário nacional. A gente vai para um rápido intervalo, gente. A gente vai agora conhecer os nossos anunciantes e daqui a pouco a gente volta. É rapidinho, tá? Não saiam daí. Até já.
de volta, meu povo Território 18, Colé de Merma aqui para o nosso segundo bloco com Jussi Cardoso, vereadora de Alagoinhas. Agora eu vou aproveitar para fazer a minha indicação de literatura para vocês. Hoje está tudo temático, né? A música foi Supermulher, da Universo Variante, agora eu estou aqui com Cora Pela Couro. Cora Pela Couro. Foi lançamento ano passado pela Quarteto Editora. A Quarteto tem lançado alguns escritores aqui da região. Então, Cora Pela Couro é uma saga de uma mulher. Aqui eu não vou dar muita explicação, né, gente? Por favor, visitem lá quartetoeditora.com.br e conheçam o livro de Rubem Ivo. É fantástico, tá? Aqui falando sobre o nosso sertão, sobre a sobrevivência de Cora em nosso sertão. Também ler os comentários aqui que nos enviaram. Vão mandando foto no nosso WhatsApp. Podem mandar vídeo selfie, como vocês quiserem. Reclame da gestão do município de vocês. Mandar aqui, Vanessa de Salvador, diz que é de Alagoinhas, mas que mora atualmente em Salvador. Ela mandou uma foto aqui pra gente, né? Vocês vão ver a foto aí na tela. E nós temos, ela está aqui dizendo que o programa está perfeito, super profissional, o estúdio é lindo, parabéns à equipe. Obrigado, Vanessa. E mandar aqui os abraços para Roberto Bonfim, de Iambupe, Fábio Clavô, de Oriçangas. Todo mundo assistindo a gente, mandando aqui, né, as interações. Banda Nectar Brasil, alô Tonho Cerqueira e Ademir. Isso é lá no distrito do Diogo, tá, gente? Quem for lá na praia da Vila do Santo Antônio, nosso litoral. Vamos lembrar que o litoral de Mata de São João é território 18, viu? Quem mais aqui mandou abraço pra gente? Valdinei, da Reserva Sapiranga, também de lá. E nosso amigo Lucas Lusca, do Estúdio Jimbo. Abraço, Lucas. Ô, Jussi, nós já adiantamos bastante coisa aqui sobre a sua iniciação, né, nessa coisa da política. Me diz assim, para você, qual é a sua grande referência na sua vida, na sua biografia, na sua trajetória? Você citou mestre Bento da Capoeira, Brito. Nosso professor Jerônimo, Jerônimo não, Gregório, abraço Gregório, figuraça. Então, você falou de pessoas que foram bastante importantes, né? Pedro Marcelino também, na questão da sua relação no espaço público, né? Da política. Mas, assim, de passagens na sua vida, o que é que você traz, assim, de grandes referências para a sua formação, tanto como cidadã, mas também como mulher? Se você quiser homenagear alguém que tenha sido importante para você, como é que você pensa as suas grandes referências? Olha, eu sou uma pessoa que gosto muito de validar os outros, então tenho várias referências, mas quero destacar, além de manhã, obviamente, que manhã é... Nossa, manhã é... Manhã, né? Mas eu quero falar da minha filha. A minha filha, Wagner, é uma mulher muito melhorada em relação a mim. É uma versão muito melhor. E ela vem... fruto desse matriarcado, né? Pegando tudo de manhinha, meu, e ela é uma versão muito melhor. Isabelle, sem dúvidas, é uma referência. Mas quero trazer uma professora chamada Kátia Marli. Não tenho mais contato com ela, mas foi a pessoa que, no ensino médio, disse que eu podia. Né? Então, no ensino médio, eu ia para a escola de roupa dos outros, aquela calça pesqueira, ou a roupa que antigamente tinha aquelas fardas do estadual, que tinha um bolso, costurava, tirava de um, costurava de outro. E sofria muito isso, né? A questão também das casas que trabalhava, as discriminações que passava. E eu era muito desesperançosa. E Kátia Marli veio para fazer isso, para dizer, não, você pode. Você vai fazer vestibular. E ela ficou, inclusive, me doou livro na época. Eu fiquei mais um ano no estadual, mais 6 meses, na verdade, para poder fazer o vestibular. A partir do incentivo dela, né? Participar de concurso de redação, essa questão da leitura. Então, Kátia Marli, sem dúvidas, que é uma professora de história. Sempre cito ela porque, de fato, foi um divisor de águas dessa questão da educação na minha vida. Então, ela colocava isso, que eu precisava ler
para escrever melhor. E eu sempre fui apaixonada por leituras, né? Eu lia tudo, lia tudo. Eu era viciada nessa época em Agatha Christie. Então, eu achava muito livros no final de ano ali. Eu trabalhei muito tempo em casas de família ali na Urbis. E as pessoas ali tinham uma cultura antigamente, no final de ano, colocar o que não servia mais. Então, desde revista em quadrinho até coleção inteira de José de Alencar e tantas outras pessoas, livros de Paulo Coelho, inclusive, que eu tive contato nessa época, que nem conseguia, na verdade, né, compreender a dimensão da escrita, da narrativa de Paulo, mas que já tinha aí, e Kátia Marli foi um divisor de águas para mim. E Lélia, apesar de ser uma referência distante do ponto de vista, né, territorial, mas Lélia é hoje ainda a minha maior referência, assim. Eu acho que o pensamento de Lélia reproduz muito o que eu penso também de ser mulher e ser mulher nesse espaço institucional da política. Ela já dizia isso. Ela trazia já esse conceito, essa questão da interseccionalidade já nas pesquisas dela. Então, Lélia, sem dúvida, é uma das maiores referências minha. Você falou de algumas atividades que Lélia Gonzalez. Você falou de algumas atividades, né, suas, atividades comunitárias, antes mesmo de você ser um nome cogitado para, né, ou seja, desde a sua juventude que você, né, tem essas atividades, né? Você falou do cursinho, por exemplo, né? A questão... Então, eu queria perguntar para você, José, a respeito dessas atividades que você fez, né, ao longo da sua vida, antes de você ser vereadora. Como é que você olha hoje essas atividades, né? Qual é a importância dessas atividades? Quais os impactos que essas atividades, né, tiveram nas comunidades? Quero que você fale um pouco dessas atividades, né, que lhe formaram enquanto um agente político. Wagner, esse aquilombamento que a gente fala tanto hoje, eu acho que era e é isso. Porque hoje, mesmo estando no mandato, tem uma série de ações que nós fazemos e continuo fazendo, independente do mandato, ainda pensando em contribuir para melhorar a vida das pessoas. Porque eu ocupo hoje a política institucional, mas no parlamento. E o parlamento, por força constitucional, existe uma limitação do fazer e do agir, já que cabe ao executivo a execução do orçamento. Então, você fica muito limitado em legislar, em fiscalizar. E essa sua fiscalização depende também da atuação de outros órgãos de controle externos, a exemplo do Tribunal de Cortes e também do próprio Ministério Público, que muitas vezes não funciona na celeridade que é necessário para garantir a destinação adequada dos recursos públicos. Então, essas ações elas são necessárias. Então, nós fizemos diversas ações. Agora, ainda com mandato. Nós temos um projeto, por exemplo, chamado Sou Maria, Tô com as Outras. Amanhã vai acontecer mais uma edição, por exemplo, desse projeto lá com Mulheres do Vale. Então, lá não é Jusce vereadora, é Jusce desse projeto que já acontece. Nós já estamos com esse projeto há quase 6 anos, 7 anos, na verdade, e a gente atua nas comunidades da cidade fazendo aquilo que é possível. E não com assistencialismo, mas também buscando, a partir de diagnóstico de grupo de voluntário, promover diferença naquele espaço. De que forma? Estimulando a elevação serial, por exemplo, das mulheres, como acessar direitos, como garantir cidadania a partir desse acesso ao conhecimento. Obviamente que nesse período da pandemia a gente acabou também voltando a atuação para algumas ações de assistencialismo, pela necessidade pelo aumento, na verdade, das desigualdades e da vulnerabilidade alimentar, principalmente, mas que não é o foco do projeto, mas também a gente acaba fazendo algumas ações nesse sentido. Então, lá atrás, eu, quando fazia essas ações, mesmo com as dificuldades que eu também tinha, mas por entender que essa saída lá é coletiva. Então, quando a gente divide, quando a gente junta, a gente se fortalece. Tanto para cobrar de quem deve, como também para minimizar os impactos dessa ausência estatal nas comunidades ou nas famílias. As mulheres negras, Jusce, formam 28% da população brasileira. É o maior grupo da população brasileira. São as mulheres negras. E muitas delas com experiência, né, que, como você disse, é um eufemismo, né? Ou seja, a gente amacia quando fala que é mãe solo, né? A gente amacia, né? Você teve experiência assim de ser mãe solteira, de cuidar sozinha da sua filha?
Passou por isso? Apesar da minha filha ter uma relação com o pai, mas assim, a criação de Isabelle, ela se deu exclusivamente por mim e por minha mãe, né? Então, o pai dela mora em outra cidade, e aí é muito comum da maioria dos homens, né, achar que é pai quando dá, e eu sempre digo isso, né, e às vezes... e mãe não escolhe isso. Mãe é mãe 100%, é mãe quando dá e quando não dá também é mãe. Então, apesar da relação da minha filha com o pai ser mantida, mas assim, a criação dela, ela se deu mesmo a partir de mim e da minha mãe, que auxiliou muito. Minha filha é a primeira neta dela, então elas são muito próximas, muito ligadas, sabe assim. Minha mãe hoje está com um princípio de Alzheimer, ela esquece já algumas coisas, e é impressionante que ela não esquece nunca exatamente Isabelle, né? Então ela sempre está ali o tempo todo perguntando sobre Isabelle. Ô Jussi, você falou que o Estado hoje acaba protegendo um pouquinho mais, né, esse grupo. Você quer falar alguns marcos, assim, marcos, talvez, não sei, legais, por exemplo, leis, ou, enfim, como é que o Estado tem tentado proteger a questão das mulheres? Na verdade, o Estado protege a partir do pleito nosso, da luta das mulheres. Acho que é a primeira coisa que a gente precisa aqui já consignar. Você trouxe um número sobre a nossa participação enquanto mulheres negras na população brasileira. E é importante trazer, além desses números, dizer que nós, mulheres negras, estamos no topo de todas as estatísticas de vulnerabilidade. Da violência doméstica, somos as que mais morrem dentro dos lares. Da violência obstétrica, das mulheres que estão em famílias monoparentais, das mulheres que estão em condições insalubres de moradia, a maioria absoluta, ou seja, todas as estatísticas negativas, infelizmente, acabam sendo majoritariamente nesse grupo de mulheres. E não apenas porque nós somos o maior grupo da população, mas por conta de como foi formado a própria sociedade brasileira com essa base escravista que a gente sabe. E aí, sobre essa questão dos marcos, Wagner, que é outra pauta e de militância que alguns questionam, inclusive de mim, até como eu disse, do campo que eu milito. E não, sabe, é tão... em 32, quando as mulheres conquistam o direito ao voto, apesar do voto ter sido ratificado apenas na Constituição de 34, é um marco na luta das mulheres, mas é o início de uma grande batalha, inclusive pela ocupação desses espaços da política e de poder, entendendo que ali é aquele espaço que garantia a cidadania. Em 1916, o Código Civil trazia essa ideia da incapacidade da mulher. Então, a mulher ela era considerada similar aos indígenas, que eram considerados incapazes naquela época, e também aos loucos, como esse é o texto como está no texto da lei naquela época. Então, a mulher saía do jugo do pai para o jugo do marido. Ela não tinha capacidade jurídica. Então, a mulher precisava... Até isso só foi superado em 62 com o Estatuto da Mulher Casada. Imagine. Então, a mulher precisava de autorização para tudo, porque era vista apenas como aquela que vivia para o lar. Mas nós estamos falando aí da mulher branca. Sim. Porque a mulher negra, ela chega no nosso país, no processo de colonização, na condição de coisa, de escrava. E aí, as ordenações filipinas, que foram as legislações que vigoraram e que influenciaram o ordenamento jurídico brasileiro, permitiam, em seus textos, todo tipo de atrocidade em relação às mulheres. Vou mais uma vez dizer, naquele momento ali, as mulheres eram vistas apenas, as mulheres negras apenas como objeto. No processo do sufrágio, na luta pelo sufrágio, apesar da participação das mulheres negras, é preciso lembrar que ali, depois da escravidão, do processo inacabado, né, na verdade, da libertação dos escravos, as mulheres começam a ver formas de sobreviver, as mulheres negras, e vão para a informalidade, tendo toda a sua prática criminalizada pelo Estado brasileiro. As mulheres continuam o seu processo de organização pós o sufrágio, mas... Somente na década de 70 é que o movimento de mulheres negras consegue trazer as suas pautas para dentro do movimento de mulheres. Sim.
E aí, às vezes, eu vejo algumas pessoas dizendo, ai, mas não dá para fazer essa divisão. É preciso fazer, porque todas nós, mulheres, sofremos com esse machismo que é estrutural, que ainda pensa e trata as mulheres como se fossem hipossuficientes e naturaliza algumas práticas, inclusive de violência contra nós. É verdadeiro que todas nós sofremos isso, e aí, ironicamente, democrático, porque a violência atinge a todas, não importa a classe social, não importa se a mulher é jovem ou se ela é idosa, acaba ainda essa cultura de violência atingindo essas mulheres, mas não dava mais para continuar negando a dupla opressão que a mulher negra vivia. Sim. Que o racismo trazia, inclusive dos espaços de vulnerabilidade que essas mulheres estavam. Então, quando na década de 70 também, que começa a discutir essa questão do enfrentamento à violência doméstica e familiar como uma questão de Estado. E aí vou pular um pouquinho para os anos 80, quando as mulheres brasileiras começam a se organizar para a Constituinte. Se organizam com a Carta das Mulheres Brasileiras, porque o Conselho, inclusive a Constituição, que fez, né, aniversário na semana passada, a Constituição Cidadã, ela é um marco, é o maior movimento antes de 2018, o movimento político das mulheres na última eleição presidencial. Esse processo da mobilização das mulheres para garantir direitos na Constituição era o maior, porque conseguiu reunir diversas mulheres e ampliar a participação das mulheres no parlamento. Então, saímos, na década de 70, de 2 mulheres para as 26 deputadas constituintes que fizeram e promoveram o lobby do batom, que garantiu que a Carta das Mulheres Brasileiras aos constituintes fosse agregado ao texto constitucional 80% daquilo que estava naquele documento. Então, falar sobre esses marcos e sobre a nossa vida hoje, Wagner, e a manutenção disso, porque você falou sobre a questão da proteção, né? Na época que eu era criança, não tinham políticas públicas, principalmente de proteção social, que existe hoje. Algumas dessas políticas que foram criadas, infelizmente, foram desestruturadas nesse último governo. Nesse governo que está vigente, na verdade. Uhum. Então, várias políticas públicas de proteção social foram atacadas. Várias. Seja na saúde, seja na proteção dos direitos sociais. E nós precisamos nos manter vigilantes em relação a isso. Em especial as mulheres. Isso não adianta ter Maria da Penha, Bolsa Família, se você também não tem participação e não tem uma fiscalização dessa proteção. Tem que ser contínua e cotidiana. Porque eu vou ler alguns dados aqui, Jussi, para entrar nessa questão da violência doméstica. Você tinha, né, colocado na sua fala. Nós tivemos em 2020 quase 700 mil ligações para o 190 de reclamação de violência doméstica. 700 mil. Dá uma ligação por minuto. É uma ligação por minuto no Brasil sobre violência doméstica. 1.319 mulheres são vítimas de feminicídio, foram vítimas de feminicídio no último ano, 2021. Apesar de que teve um decréscimo de quase 2,5%, mas é insignificante pelo número. Colocando aí, fora esses números, a gente ainda tem números de estupros, que vai para 56 mil. Em 2021, uma mulher foi assassinada no Brasil a cada 7 horas por feminicídio. Não por outra coisa, mas simplesmente exatamente pelo fato de ser mulher. 113 na Bahia e mais de 60% dessas mulheres no Brasil inteiro, vítimas de feminicídio, são negras. 63% dos lares que são chefiados por mulheres são de mulheres negras. Só que as mulheres negras, elas são o maior número de pessoas nas universidades. Eu achei isso super interessante, quer dizer, ela se forma, mas ela não consegue a vaga no mercado. Então, assim, se formar dentro desse contexto, pelo que você me falou da sua vida, mulher negra, com filho, fazendo curso superior, e aí já é uma labuta, né, incrível. Aí depois, tem aqui, 27% da população das universidades públicas no Brasil é de mulheres negras. Aí depois nós temos 25% homens brancos, 25% mulheres brancas, e o último grupo dentro das universidades são os homens negros.
Tá? Então as mulheres negras, elas se formam, mas tem ainda uma dificuldade. Aqui na Bahia é preciso dizer que apesar de que as mulheres negras quase que não acessam a pós-graduação, apenas 2% de quem está na pós-graduação, mestrado e doutorado é de mulher negra, mas a gente tem um dado positivo que é as federais do Recôncavo Baiano e a Federal da Bahia, a do Recôncavo tem 83% de estudantes negros. E a UFBA hoje está com 75% de estudantes negros. Como é que você vê essa situação? Não só a gente está falando da questão política, mas aí que envolve a questão da educação, envolve a questão do emprego, né? Você mesma é microempresária, como você disse, né? Então, como é que você vê essa situação? Porque me parece que quanto mais independência financeira, tem trabalho e tal, me parece que a vulnerabilidade é menor, inclusive para a própria violência doméstica. Olha, Wagner, você trouxe várias coisas. Deixa eu fazer alguns comentários que eu acho bem importante. Inclusive em relação a essa questão de quais são os cursos que essas mulheres ocupam ou fazem na universidade. Na maioria das vezes, as mulheres optam pelos cursos noturnos, que não há uma boa oferta, porque elas não podem se dar o luxo de apenas estudar. Acabam tendo que trabalhar e estudar. Então, o mercado ele acaba sendo também muito seletivo. Se você for, com certeza, estratificar aí pelos cursos, nós estamos mais nos cursos ligados à assistência ou cursos ligados à própria área de educação. E aqui não estou dizendo que não são importantes, mas também que, obviamente, acaba limitando a atuação e entrar no mercado de trabalho. Mas eu quero voltar ainda para a questão da violência que você trouxe os dados aí. Wagner, e aí não tem como fazer dois debates. É preciso entender que a questão da proteção dos direitos das mulheres, reconhecidamente como violação dos direitos humanos das mulheres, quando ele acontece dentro dos lares por alguém da sua relação, é obrigação do Estado proteger a mulher. É obrigação do Estado. Como é que o Estado protege? Com política pública. Como eu disse, na década de 70, começamos a inserir, no contexto das lutas das mulheres, a questão do enfrentamento à violência como algo estatal. A partir de um assassinato célebre, de uma pessoa célebre que aconteceu na década de 70, que foi Ângela Diniz. Uhum. Então, quando Ângela Diniz, Dock Street, assassina ela, começa um grande movimento no momento do julgamento de Dock Street. Porque um grupo vai para as ruas dizer: quem ama não mata, já que a defesa dele alegava que ele tinha matado em legítima defesa da honra e matado por amor. Imagine uma tese que sempre foi aceita nos tribunais, mesmo não estando na norma. Uhum. E hoje, mesmo proibido, com a outra roupagem, no júri de feminicídio, é só você ir lá que você vai ver a presença da desqualificação das mulheres nas defesas dos feminicidas. Apesar da lei do feminicídio ser de 2015, isso já é notório desde os tempos remotos. Então, no Brasil, como eu disse, veio também muito da permissão da legislação originária da ordenação filipina, mas se naturalizava o espancamento das mulheres, a morte de mulheres dentro dos lares, como se fosse uma questão de briga de marido e mulher e ninguém metia a colher. Apesar dos avanços, e a Lei Maria da Penha é um avanço muito grande, porque é importante dizer que o Estado brasileiro não escolheu criar uma legislação para proteger as mulheres. O Estado brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos a elaborar uma legislação que protegesse as mulheres brasileiras. Uhum. Isso é importante dizer. Então, a partir do julgamento do caso de Maria da Penha, na condenação em 2001, o Brasil ele é condenado, dentre outras questões ligadas à condenação, diz que teria que ter uma legislação própria, e aí vem a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, mas nós estamos em 2022. Vou pegar aqui só o estado da Bahia e dados rápidos para falar, contrapor o que você traz daquilo que não funciona no Estado, por diversos motivos, dentre eles a misoginia institucional. A lei diz claramente, primeiro, que traz para o bojo do entendimento do que é violência, outras violências que eram ignoradas, além da violência física, que antes era vista como um crime de menor potencial ofensivo.
é também trazido para esse contexto as violências outras, como a violência psicológica, a própria violência sexual, ainda que no âmbito do relacionamento ali formal daquela mulher. E diz que as mulheres o Estado precisaria garantir às mulheres acesso a instituições que tanto prevenisse, como também garantisse proteção no momento que essa mulher fosse violentada e o pós-violência. Para isso acontecer, as DEANs, por exemplo. A primeira DEAN foi fundada em São Paulo em 1985, fruto desse movimento que eu coloquei lá atrás, que originou no movimento das Constituintes. Mas aí, depois da lei, da lei em 2006, ela foi remodelado o papel da DEAN e voltado exclusivamente para a proteção das mulheres nesse processo de violência doméstica familiar. A Bahia, nós somos 417. Sabe quantas delegacias tem? 15. Nossa. 2 delas são em Salvador. Então, eu estou te dizendo 13. que nós só temos 14 municípios contemplados. É. De 417. Aí diz lá que o acesso da justiça precisa ser facilitado para que o processo, para que não se passe a ideia de não punição quando a agressão acontece. Para isso precisa dar celeridade ao acesso à justiça. Então foi-se criada varas especializadas de violência doméstica familiar. Como eu disse, nós somos 417. Sabe quantas varas nós temos na Bahia? 8. A 8ª é aqui em Alagoinhas e é cumulativa. Pega várias. Não, porque outros crimes também. Então não é exclusivo de violência doméstica familiar. Aí nós temos a questão do acompanhamento da medida protetiva, que desde 2018, inclusive, é um tipo penal. Nós temos 407 municípios, temos apenas 14 com ronda. Instrumento que pense política para as mulheres. Apenas 28 municípios baianos têm na sua estrutura da organização administrativa algum órgão que trate de política para as mulheres. Abandono. E com isso, Abandono. casas de acolhimento, nós só temos 3 na Bahia inteira. E tem mulheres que precisam estar nessa casa de acolhimento para não morrer. Algumas delas precisam sair para ir para outros estados para garantir a vida. E por que eu estou colocando isso, Wagner? Porque esses dados que você coloca e que são reais, o nosso estado é um dos estados, inclusive, mais violento com as mulheres do nosso país. O Brasil hoje é o 5º. Em um número de 90 países, o Brasil é o 5º que mais mata mulheres dentro dos lares. Alagoinhas é uma das cidades mais violentas com as mulheres do nosso estado. Para você ver, a vara, como eu disse aqui, é cumulativa, ou seja, julga outros crimes, como roubo, tráfico, mas predominantemente são o número de processos são de violência doméstica. Isso é também no MP, isso é na DEAN, isso é na delegacia comum e é também na Polícia Militar. Mas o que é que nós temos de política pública que enfrente isso? Porque a gente continua estimulando, e é importante dizer que apesar de a gente ter uma rede aqui que funciona, mas não é o suficiente. Porque não há como ter esse número tão elevado de violências se não tivesse a conveniência e o silêncio da sociedade. Então, se é cultural esse processo de violência contra as mulheres, nós precisamos enfrentar na perspectiva da educação. Porque é dessa forma, é nesse espaço que se constrói e desconstrói cultura. Pode concluir. E aí, quando você traz a questão da econômica, é importante, Wagner, trazer 2 questões que, para mim, são cruciais. Primeiro, essa questão do enfrentamento à violência, a questão da educação. Porque precisamos construir uma nova sociedade. Uma sociedade que não trate, que não naturalize as violências contra as mulheres. A violência sexual, por exemplo. A cultura do estupro. O que é a cultura do estupro? É quando você justifica a violência praticada, seja pela roupa, ou o espaço que a mulher esteja frequentando, ou o horário que ela esteja na rua. Nunca a culpa é da vítima. A culpa é de quem violenta. Mas a sociedade, passado 2 séculos, continua com o mesmo discurso, culpabilizando a vítima. E dizendo muitas vezes a este agressor
que ele ainda é um coitado e perguntando às mulheres o que você fez para apanhar. Então ninguém gosta de apanhar, mas há uma permissão da sociedade para esse tipo de violência, uma naturalização. Então a gente precisa enfrentar com educação, mas também tem uma outra questão, é garantir a autonomia econômica dessas mulheres. E aí tem a ver com a educação, mas tem a ver também com acesso a políticas de emprego e renda. Sabe? Como é que promove? E não estou falando desse tipo de renda que continua deixando as mulheres em um estado totalmente vulnerável, sem proteção previdenciária, sem proteção de direitos, porque a maioria dessas mulheres que fazem bico, literalmente, para sobreviver. E aí pensar em política de primeira infância, como a creche. Porque creche é política educacional também, mas é política emancipatória das mulheres. Porque como é que uma mulher... Considerando o número que você mesmo trouxe de monoparentalidade no nosso estado, que é o estado com maior índice no nosso país, como é que essa mulher sai e deixa os filhos em casa para trabalhar? E quando e quando ela adoece, quem é que mantém a casa? Não tem quem mantenha, porque ela está na informalidade. Porque a maioria dessas mulheres, como você falou, são mulheres negras e que trabalham nessa informalidade. E, por fim, a questão psicológica. Eu não tenho dúvida, Wagner. Não tenho dúvidas. Doutora Valesca Zanello, que é alguém até que eu oriento a seguirem, pesquisarem, consumirem, ela faz essa relação de violência e gênero. E saúde mental, aliás, desculpe, e gênero. E isso é muito importante, porque esse processo social que cobra das mulheres, esse papel exigido das mulheres, de que a mulher que dá certo é a mulher que casa, é a mulher que tem filhos, é a mulher que atende o estereótipo, um padrão de beleza. Isso tem adoecido mulheres e deixado as mulheres mais favoráveis a esse ambiente de violência e de relacionamento tóxicos e abusivos. Eu não tenho dúvida disso. E a gente acaba não tendo acesso a um serviço que trate, que dê condição para essa mulher que busque autonomia emocional. Porque os CAPs... que é onde as mulheres acabam sendo direcionadas, é tratado como a causa, ou é tratado a doença, mas não a causa. Porque, como eu disse, os organismos que tratam especificamente as mulheres que estão adoecidas a partir da identificação do relacionamento que violenta elas são os CRANs. Alagoinhas, por exemplo, tem uma unidade, mas no estado nós temos quantas unidades? Dá para atender quantas mulheres? Aí nós temos 16 unidades para atender quantas mulheres? Você pode dizer o que significa a sigla, Jussi? CRAN é o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência, que é parte desse pacote ainda da criação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, logo após essa condenação do Brasil pela Organização Interamericana de Direitos. Você representa, Jussi, duas pautas que não são muito novas na esquerda. Mulher e raça, né? Gênero e raça. A luta da esquerda, a história da luta da esquerda, né? Dos partidos comunistas, dos sindicatos, das associações dos trabalhadores, foi sempre pautado, muito centrado na defesa do trabalhador, dos direitos do trabalhador, né? Da condição de trabalho e de vida do trabalhador. E aí sempre trabalhador... Né? Assim, isso não era aberto à discussão sobre o que é, né? Quem é esse trabalhador. Como é que você se vê como mulher negra de esquerda aqui no Brasil? Como é que é a questão racial e de gênero nos nossos partidos de esquerda? Olha, primeiro eu gostaria até de fazer um recorte sobre essa questão sobre os direitos dos trabalhadores, que eu acho que é uma pauta assim, bem importante. A gente tem buscado voltar o mandato muito para estar à disposição, principalmente aquilo que é nosso objeto legal, digamos assim, de trabalho, que são os servidores diretos e indiretos da prefeitura. Então, todos os movimentos, todos, estávamos antes de ter mandato e hoje com mandato. Então, todo tipo de luta encampado pelos trabalhadores, nós estamos sempre lá buscando auxiliar ou somar na luta de diversas formas. Eu me vejo, Wagner, ainda, como eu disse, eu acho que o nosso campo precisa repensar, sabe? Porque nós somos muito poucas ainda nesses espaços e percebo que mulheres, em especial mulheres que têm posições, que colocam essas posições, acabam desagradando muito em muitos espaços nossos mesmo, né? E então ser mulher e mulher negra
até quando você diz isso, algumas pessoas se sentem incomodadas, como se eu pudesse negar a minha cor retinta que tenho. Como é que eu vou dizer? Não, eu vou dizer o quê? Que eu sou o quê? Eu sou a Semineto? Eu Não posso, né, bicho? eu estava pensando exatamente Entende? nele. Então, assim, eu sou isso, e eu acho que a gente precisa aprender a legitimar, mas existe uma galera mesmo que se acha dona do pensamento, dona da verdade, e eu acho que nós também perdemos essa conexão. Porque eu acho, Wagner, não é possível representar sem ouvir. É o que eu penso. Por isso eu falo da alternância de poder. Mas se eu quero, de alguma forma, fazer qualquer tipo de trabalho com você, seja você, Wagner, individualmente, ou a gente pensar isso numa coletividade maior, eu preciso estar minimamente aberto a lhe escutar. Sim. Como é que eu julgo tudo que você diz e fala? Como é que eu desvalorizo ou neutralizo tudo que você diz e fala? Não é possível. Assim como não é possível, então, ter essa interlocução com as pessoas. Porque não tem sentido a gente falar da política institucional se a gente não consegue dialogar e ouvir as pessoas. Certo. Nós temos, apenas no Congresso, nós temos 161 deputadas. Tá? Não dessa eleição agora, né? Mas que contando os mandatos da eleição passada de 2018. No Congresso, nós temos apenas 2% de mulheres negras. Mulher é pouco no Congresso. Mulher realmente é pouco no Congresso. Mulher negra, menos ainda. Neste ano, os partidos de esquerda e centro-esquerda são os que mais investiram em candidaturas de mulheres. Tá? 36% do percentual de candidaturas são candidaturas femininas. Os partidos que mais têm são Unidade Popular, PCdoB, PSTU, PSOL, PT, PCB e PV. O Unidade Popular que se destacou porque esse ano ele lançou dos candidatos, 69% são de mulheres. Agora eu vou ler aqui uma nota do Partido dos Trabalhadores que diz o seguinte: o MDB, agora sobre vereadoras, o MDB lidera o número de vereadoras com 1.265 eleitas em 2000. O PT aparece em seguida com 560... Aliás, desculpe, o PT não. Nós temos o PP, 1.020, PSD, 827, PSDB, 710, Democratas, PL e o PT em sétimo lugar, com 561 vereadoras. O Partido dos Trabalhadores, no campo da esquerda, foi o que mais elegeu mulheres, com 561, como eu disse, né, para vereadoras. E aí nós temos o PDT, o PSB, o PDT com 500, PSB 400, PCdoB 120, PSOL 30. Aqui arredondando os números. Como é que está a questão das mulheres na Câmara de Vereadores de Alagoinhas? Você se elegeu em 2000. Quantas mulheres se elegeram? Você falou 17 vereadores? 2020. 2020, nós somos 4 na Câmara. E eu acho importante você perguntar isso, porque acabei de ver uma matéria, inclusive, nos atacando de incoerente, porque nós não apoiamos mulheres nesse último pleito. Porque não basta ser mulher para me representar. É preciso, e eu que tenho consciência de gênero, é preciso, não é toda mulher que me representa, assim como não é todo negro que me representa. É preciso ter compromisso com as pautas que a gente defende de transformar a sociedade. Então, nós somos 4 mulheres, é uma votação, é uma composição histórica. Para você ter ideia, Wagner, somente agora, em 2022, foi feito um banheiro feminino na Câmara de Alagoinhas. Banheiro só esse? Isso. Como assim, gente? E no recesso, é engraçado que no recesso eu falei para o presidente, eu disse, olha, ou você resolve essa questão do banheiro feminino para as vereadoras, ou então vamos ter treta o último semestre todo, né? E ele garantiu que faria. Ou seja, nós temos uma cidade com mais de 100 anos de emancipada e que nós temos uma Câmara Legislativa e apenas em 2022 faz-se um banheiro pensando nas mulheres. Ou seja, porque esses espaços foram espaços que não foram pensados para a gente. Então, nós somos 4. Antes de nós, Alagoinhas tinha tido 8 vereadoras ao longo da história de Alagoinhas. Então, nós somos 4 agora. Raimunda, que já tem 5 mandatos, 6 mandatos, esqueci agora. Mas 5 mandatos, enfim, né? E tem as vereadoras de mandato, novo mandato, que é Jaldice, Luma e eu. Nós somos mulheres, mas nós somos mulheres diversas. O que a gente defende
a diversidade não pode nos manter dispersa naquilo que é pauta que nos une. Mas nós estamos em campos definidos. Então, não há uma relação ideológica de defender tudo integralmente. Isso é o óbvio. Agora, a gente sobrevive num universo, numa cidade, inclusive, que questiona a atuação dessas mulheres. Tem uma emissora, inclusive, da cidade, que ataca as vereadoras todos os dias. Não tem um dia que esse cidadão, seja no microfone ou na escrita, porque tem um site, ataque a atuação das vereadoras. E aí tem lá uma série de vereadores que nunca vi nem vejo ele cobrando o que esses vereadores fazem, entende? Mas faz isso com as mulheres, como eu disse, vi o texto antes de vir para cá. E aí, Wagner, a nível de Brasil, como você coloca, observe a nossa participação. E aí nós da esquerda precisamos fazer uma leitura sobre a alternância de poder. Eu não tenho dúvidas que é formação também que passa por essa baixa representação e ocupação nossa. Porque além de financiamento das campanhas, porque as mulheres acabam não tendo, apesar da legislação, o mesmo acesso que os homens têm, mas também construção mesmo, enquanto lideranças. Porque se você perguntar aqui quem são as lideranças políticas de Alagoinhas de direita, você vai considerar de direita, né? Você vai dizer aí o nome de algumas mulheres, de alguns homens, mas assim, dificilmente você vai lembrar o nome de uma mulher. Né? Talvez agora a deputada eleita, né? Que apesar de estar no campo, enfim, né? Mas a gente sabe muito bem quais são as relações, que é uma relação de direita. Mas se a gente pergunta quem são as lideranças dos homens de esquerda da cidade, você também naturalmente vai falar o nome de homens. Por quê? E isso precisa incomodar os homens. Por que só fala o nome de homens? Por que constrói o nome dos homens para ser os vereadores, os deputados, os senadores? Por que os nomes das mulheres não são construídos? Por que não existe uma mulher candidata a prefeita da esquerda? E não estou falando aqui do meu nome não, tá? Porque já teve muita treta, o pessoal fica achando que eu quero ser candidata, quero não. Mas assim, mas não é estranho que não tenha tido ninguém, que não tenha tido nenhuma de nós? Aí você vai me dizer que as mulheres estiveram, ao longo de todos esses anos, construindo candidaturas de homens, mas nunca estiveram, em nenhum momento da história, aptas para estar também representando? Na verdade, é a disputa, o poder mesmo sendo disputado e as mulheres acabam ficando para trás. E muito próximo aos grupos ali que são conduzidos por homens, promovendo rivalidade, nós mulheres reproduzindo essa rivalidade e, obviamente, fora desses espaços. E aí tem um dado importante que você trouxe, que estavam conversando essa semana com uma amiga, que é como as mulheres desse espaço, desse campo conservador, têm avançado. É verdade. Porque elas avançam, porque os homens... Quando um partido traz a estratégia de 69% dos quadros que ele colocou lá para disputar o legislativo, não é porque favorece as mulheres. É porque eles querem pongar... Tá na moda. Nessa lógica... Tá na moda colocar candidatura de mulheres. Da ênfase do debate de gênero que está muito vivo, muito forte, muito presente na sociedade, para, a partir disso, se apropriar desses espaços mandatários. Agora, esses mandatos estão a serviço de quem? De fato, são mulheres que conduzem ou são estes homens que manipulam por trás? Cota para gênero ou só racial nas eleições? Na verdade, a cota é de gênero, né? Mas, assim, a questão racial é sobre o financiamento. É isso que eu quero saber, sobre o financiamento. E as mulheres, que na verdade é de gênero, como você colocou. Então poderia ser, por exemplo, 30% de homens. Mas toda a eleição, o que é que acontece? Ficam todos os partidos, todos, buscando convencer mulheres a saírem candidatas apenas para legitimar a chapa para garantir aos homens a condição de concorrência. Isso é um absurdo, é vergonhoso, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Agora, nossa eleição presidencial, nós tínhamos uma representante da chamada bancada rural, a bancada do boi, né? O pessoal lá do Centro-Oeste. Nós tínhamos uma representante deles para defender as pautas deles, mas a candidatura era de duas mulheres, né? Presidenta e vice-presidente. Inclusive, elas conseguiram realmente, assim, elas sabem falar muito bem e elas conseguiram angariar bastante votos pela questão da representatividade. Mas uma coisa na sua fala, Jus, que me chamou a atenção desde o início, que é a seguinte: você encontrou
uma canalização para sua raiva. Você disse, eu trazia muita raiva, trazia muita mágoa. E me parece que esse cenário público de luta, né, pelos seus, pela sua comunidade, me parece que colocou as suas mágoas e a sua raiva no caminho para onde deve ir, não é isso? Exatamente, porque não adianta só você sentir raiva por si só, não vai mudar nada, né? Você se incomodar não vai mudar nada, é preciso fazer alguma coisa com esse incômodo. E é o que eu busco fazer hoje. Mas você trouxe essa leitura da candidatura da bancada do Boi, né? E observe como o sistema no nosso país ele se dá. A questão da ocupação dos espaços. Nós temos grandes quadros de mulheres na esquerda, grandes quadros, a Bahia é um exemplo, que nunca tiveram, na verdade, foi oportunidade para terem a visibilidade que estas mulheres do campo conservador estão tendo, inclusive, agora nesse processo eleitoral de 2022. Muito bem porque colocado. nós trouxemos elas para um campo de visibilidade que nós temos mulheres muito mais comprometidas com a transformação da sociedade. E aqui eu não estou trazendo para o campo e o palco da rivalidade, mas daquilo que a gente defende como princípio. Você entende? São 3 coisas aqui juntas: gênero, raça e luta de classe. Exatamente. Porque estas mulheres, inclusive, elas representam aquilo que o brasileiro quer ver. Porque o brasileiro, a sociedade, ela já mostrou que ela é conservadora, majoritariamente, e que ela é negacionista. Então, é a sociedade que diz que não é racista, mas que a população negra vive da forma que vive, e a população negra é que mais morre, inclusive, pelo braço estatal. Diz que não é homofóbica, mas é o país que mais mata LGBT. Diz que não é machista, mas é o país que mais mata e violenta mulheres, seja violência sexual ou seja violência no ambiente doméstico familiar e nas relações sociais públicas como um todo. Então, nós precisamos avaliar isso. Como é que nós mudamos esse jogo avaliando todos os cenários que estão colocados? Porque nós estamos pegando salvadoras da pátria e trazendo, entre aspas, obviamente, e trazendo para um campo que essas mulheres estão lutando a vida toda. Lutando a vida toda, sem a oportunidade de serem visibilizadas. E por que elas são invisíveis? Porque nós fomos ensinadas a fazer algo que Vilma Reis diz: terceirizar nossa voz e nossa representação. E a gente não topa mais. A gente não quer mais terceirizar nossa voz, nem nossa representação. E dizer isso incomoda muita gente. Até porque mexe com as responsabilidades que também são nossas e dos nossos campos. Por que que as nossas mulheres, excelentes quadros, não estão com o destaque que deveriam ter? Por exemplo, a sucessão do governo do Estado, por que não pode ser uma mulher? E aí, considerando que a Bahia é rica de possibilidades de mulheres, a sucessão presidencial, por que nós tivemos, a única mulher que nós tivemos na presidência, ela sofreu um golpe misógino e sofreu impeachment. Então, por que não existe uma mulher, um nome de mulher sendo trabalhado, por exemplo, para ser prefeita da cidade aqui, ou de Salvador, de Aramari, ou qualquer outra cidade? Observe que as mulheres, na maioria das vezes que se levantam, são mulheres bancadas por esse processo, por esse campo de opressão, que utilizam as nossas pautas justamente para poder angariar votos e cooptar pessoas, né? Mas não por compromisso. Gente, nós vamos para o nosso último intervalo. Hoje rendeu, hein? Hoje rendeu. Mas eu já sabia já. Eu disse, quando o justo tem que ser 3 programas para a mulher arretada. Nós vamos para conhecer a nossa agenda cultural desse final de semana, saber o que é que tá rolando de bom aqui na nossa região para vocês se divertirem. E já a gente volta, tá bom? Deixa ela dançar até se acabar. E você não vai parar de olhar, porque ela é menina, porque ela é mulher, porque ela só faz o que ela quer. Ô, Júcia, agora nós voltamos para o último bloco para falar diretamente sobre o seu mandato, né? Sobre as ações do seu mandato e tal. Eu quero começar falando do seu mandato da seguinte forma. Você acha o Mano Brown,
que inclusive falou da Dilma, e eu agora vou sugerir para que quem esteja assistindo a gente também assista ouça, né, o podcast, a entrevista da Dilma. Para mim é uma das coisas mais sensacionais que eu já vi na vida, é a entrevista da Dilma para o Mano Brown. E aí eu estou trazendo essa coisa do Mano Brown porque lá em 2018 ele deu uma crítica, né, ele fazendo campanha para conseguir votos para o Haddad, e ele disse: o Partido dos Trabalhadores não está mais dialogando com os trabalhadores. Ou seja, os partidos de esquerda no Brasil me parece que têm certa dificuldade nessa relação com o povo. Se não tivesse essa dificuldade, a gente teria nomes tão fortes quanto o PT, por exemplo, para pleito presidencial. A gente não tem. Se a gente tirar o PT, a gente soma 3%, me parece, de votos. Como é que você vê isso aqui em Alagoinhas? Porque você é uma pessoa que você realmente vai mesmo nas comunidades. Como é que está essa relação entre os representantes dos partidos e esse diálogo com o povo? Eu acho que a gente precisa voltar, se manter, na verdade, no diálogo com a base sempre, sabe, com a população. Entendendo que é um espaço, essa ida às comunidades é um espaço de troca. Não é um espaço que você vai para levar o que você acha que é correto, mas é um espaço de troca, principalmente de escuta. E aí eu acho que todos nós precisamos fazer isso, e aí o campo conservador tem feito isso muito bem. Tanto estimulando e mantendo a vulnerabilidade como forma de acessar ou se manter no poder, como também fragilizando as relações educacionais de todas as formas para que a gente... para que essa população não tenha a autonomia, né, no pensar, no agir, e acaba elegendo os próprios opressores. Ô, Justo, tem uma coisa também, assim, a esquerda ela se envolve, os partidos de esquerda se envolvem de uma maneira diferente do tradicional. O tradicional, quem domina a política tradicionalmente, existe aquilo que a gente chama de clientelismo. No vulgo, compra de voto, né? Sim. É gás, é uma areia, um bloco, não sei o quê, né? Um emprego, cesta básica. Uma cesta básica. Então, assim, quando os partidos de esquerda chegam, que eles chegam para ouvir e não para comprar o voto, me parece que falta um pouco de paciência para educar o eleitor. Sabe, assim, para dizer, não, nós não vamos comprar voto, nós estamos aqui para conversar com vocês. Como é que foi a sua relação, não só da candidatura, mas também, já está na metade do mandato, mas também como é essa relação que você tem com o povo, com as periferias e tudo? Na verdade, eu acho que a gente precisa... que é um equívoco. Porque, por exemplo, eu sou da periferia da cidade e sempre me incomodou muito essa questão de chegar pessoas achando que sabe o diagnóstico de todo o ambiente, que é você que vive lá, então é você que tem que dizer qual é a solução, qual é o melhor caminho. Então, o mandato busca dialogar dessa forma, se colocando à disposição. Entendendo que eu sou vereadora não de quem votou em mim, mas vereadora da cidade. Então, eu não vou apenas naqueles locais que eu tenho relação eleitoral, por exemplo. Até porque... como eu não fiz campanha de rua, de comunidades, assim, minha campanha foi muito, como eu te falei, nas redes sociais, por conta do processo da pandemia. E como eu te falei, estava naquele processo de perca ali da minha irmã. Minha irmã estava muito doente no período e acabou morrendo ali um pouco antes da eleição. Então, hoje a gente reproduz isso no mandato. A gente tanto traz as pessoas para dentro do mandato. Fizemos uma plenária, inclusive recente, de prestação de contas, né, de 1 ano e 8 meses de mandato. Mas a gente faz plenárias... sazonais, assim, a cada 3 meses, a gente para e avalia, ainda que seja de forma híbrida, a gente está avaliando, híbrida, ouvindo as pessoas. Que você fala é presencial e virtual, pela rede. Isso. Então a gente faz sempre... temos um conselho político do mandato. Mas qual é de mesma dessas plenárias, Jussi? O que acontece avaliar, nelas? ouvir as pessoas, dizer o que estamos fazendo, como é que a gente está pensando. Ou, por exemplo, tem uma questão polêmica. Então eu nunca tomo essa decisão sozinha. Então a gente busca coletivizar isso, ouvir as pessoas, entendeu? Tem um conselho político. Tem dado gente nas plenárias? Sim. Inclusive nessa última me surpreendi, viu? Porque a gente pensava num público de 100, 150 pessoas e tiver 400 pessoas, fiquei me achando assim, entendeu? É verdade. E as pessoas foram lá para fazer isso, né? Para ouvir, mas para dizer também. E a gente fez tem até lá no link da bio do Instagram, tem lá um formulário. Inclusive, acessem lá, gente. Digam pra gente o que vocês acham do mandato. É só acessar lá o formulário online. E aí você coloca a avaliação do mandato. Qual é o endereço, manda a Jussi? sua crítica, @JussiCardosos.
manda sua crítica, sua sugestão. E aí a gente vai recebendo, Wagner, muita sugestão, porque nós temos um outro produto que a gente utiliza no... Vou chamar produto. No mandato, que ocupa mandato de lutas. Com essa ocupação, a gente convida pessoas ou instituições, e aí individualmente ou coletivamente, a ocupar o mandato. Nesse momento da ocupação, a gente apresenta o rito do legislativo para essa pessoa ou pessoas. Fizemos muito com escolas também, para trazer a juventude, para compreender que aquela casa é a casa do povo, que aquela casa tem um poder que precisa da participação das pessoas e que é um espaço, sim, que é nosso. Então, a gente apresenta todo o rito legislativo, como é que funciona, desde a aprovação de uma lei, da elaboração, se é ou não prerrogativa do legislativo fazer. E se tiver alguma sugestão de norma a ser criada ou ação, a gente absorve como uma ação do mandato, mas dando o crédito a quem fez a sugestão, pensando justamente em dar visibilidade àquela pessoa ou pessoas que tragam essa sugestão. Fizemos várias ocupações temáticas também, com grupo de homens, com grupo de mulheres, com juventude, com mulheres rurais. Fizemos com juventude, fizemos várias. Fizemos também um diálogo com a população LGBTQIAP+. E isso tudo veio trazendo ações para a gente fazer, melhorar a nossa atuação de forma a garantir a representação de segmentos historicamente colocados à margem, como o hip hop, por exemplo. Você não é uma vereadora de uma bandeira só. Né? Não assim, dá para ser. Não dá para ser. Aí agora, então, eu vou setorizar aqui para ver se a gente consegue, pelo menos, vislumbrar aqui as principais ações do seu mandato. Vamos começar com leis. Quais leis você votou a favor? Quais leis você propôs dentro da Câmara há dois anos? Nem chegou a fazer 2 anos ainda, né? Nós temos 8 leis aprovadas, 9 leis aprovadas. Temos algumas no campo do direito das mulheres, como a garantia desse debate na escola, da igualdade, né, de gênero. Então, a Lei Maria da Penha nas escolas, que a gente denomina assim, mas a lei traz isso para a gente discutir essa relação de respeito entre homens e mulheres ainda na escola. Nós criamos a lei... Nossa, me deu um branco agora, você acredita? Nós criamos a capoeira nas escolas, que é algo muito importante, que inclusive estamos discutindo já a implementação para o próximo ano. Aí o espaço lá do CSU, inclusive, é um espaço que estava para ser cedido para a iniciativa privada. A gente fez um diálogo com o governo do estado, fizemos inclusive um grande abaixo-assinado no Jardim Petrolar, e a manutenção desse espaço que vai servir de ação do contraturno das escolas, tempo integral do município, a partir do ano que vem. Então, a capoeira nas escolas é uma ação muito importante. O Centro Social, lá no Petrolar, ele seria privatizado à administração? Não, na verdade, ia ser cedido aquele espaço para a iniciativa privada mesmo. Cedido do tipo assim, toma de vocês. Então, foi uma luta muito grande, e aí eu tenho muito orgulho do mandato ter feito as lutas que fez para poder garantir que aquele espaço continue público e a serviço do desenvolvimento daquela comunidade. Então, foi cedido agora para o município, conseguimos o documento de cessão. E ali vai funcionar, então, vai continuar de uso fruto da comunidade, mas também a Secretaria de Educação do município vai utilizar ali para as atividades paralelas do contraturno. Você tem uma coisa do dia do rap, foi... Do hip hop. Dia do hip hop. Que nós criamos também, porque nós estamos fazendo já há 2 anos, como temos as emendas impositivas, nós destinamos parte dessas emendas à cultura, né? E fomentar a cultura para todas as pessoas e todas as culturas. Então, aquilo que sempre está à margem, justamente por ser cultura periférica, cultura negra, como o hip hop, como a própria capoeira, porque quando a gente discute a capoeira nas escolas, além do esporte, que é importante, e do lazer, a gente está discutindo também a Lei 10.639, porque a gente traz o ensino da capoeira para as escolas em conjunto com a formação do observatório da implementação da lei, que foi uma sugestão, inclusive, de Aline Najara, né, para o mandato, na lógica, né, de validar. Deixa eu te falar, né, que lá no mandato nós temos 2 bibliotecas. Uma leva o nome dela, Aline Najara, e a outra biblioteca é Jennifer Geraldine. E essas 2, e dar nome, então tudo pra gente tem um nome, sabe? Cada atividade tem um nome, que é essa ideia de alternância e de visibilizar os nossos. O ano passado, no Novembro Negro, fizemos a exposição durante todo mês, Adriano Machado. Então levamos para a Câmara artistas negros, como o próprio Adriano, que foi vítima de racismo institucional, como uma forma de reparação, né, institucional
de desagravo, digamos assim. E as obras dele ficaram lá expostas junto com outros artistas negros e negras durante todo o mês lá na Câmara, para a gente provocar o debate. Mesmo o povo dizendo, falando e criticando, a gente está lá fazendo, né? Aquilo que é pauta de esquerda. Olhar tudo, é tudo pauta de esquerda, mas o povo diz ainda que eu não sou. Agora para a gente elencar assim, algumas ações que você considera as principais aí. No campo da cultura, você falou a questão do hip hop, né? Falou da capoeira. Teria mais alguma coisa para destacar? Na verdade, a gente tem buscado, via mandato, apoiar diversas ações e iniciativas. Então, tudo que a gente pode fomentar e apoiar, inclusive com as emendas impositivas, nós temos feito. Então, várias ações de comunidades ou de grupos que nos procuram, a gente acaba fomentando. Como, por exemplo, fizemos o ano passado múltiplas narrativas de mulheres negras. Sim. Então, nós fizemos música, poesia e literatura com mulheres negras lá no Centro de Cultura. Então, foi uma iniciativa do mandato para poder trazer para a visibilidade o fazer dessas mulheres lá por ocasião do Dia de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. E aí, além disso, na área de esporte também, a gente tem feito várias ações, porque eu acho que a capoeira, por exemplo, é uma das ações nessa área de esportes, mas a gente tem estimulado, incentivado e via emendas impositivas financiado vários eventos na cidade e de comunidade de esporte, né? Tanto futebol como também um evento de jiu-jitsu, por exemplo, que a gente também contribuiu, ou torneios diversos de futebol nas comunidades, tanto rural como urbana, a corrida, estimulando o atletismo. Então, várias ações via emenda nós conseguimos fazer, tanto na área de cultura como também de esporte. São eventos, assim, episódicos ou são projetos permanentes? Alguns são projetos permanentes, outros são episódios, porque, assim, a gente acaba vendo mais a provocação das pessoas que traz, e a gente, obviamente, faz aquela avaliação se vale a pena ou não. Porque, por exemplo, nós fizemos... As emendas impositivas são emendas livres e emendas voltadas para a saúde. Esse ano, nós fizemos uma destinação das emendas de saúde para tratar de questões específicas da saúde da população LGBTQIAP+. Fizemos também uma lei importante, que é a criação do programa de atendimento às mulheres, a fibromialgia, na verdade, na cidade, que tem homens também que têm fibromialgia. A maioria absoluta são de mulheres, mas é um programa que já está em execução, porque nós também, além da lei, para não ser uma lei, mas uma lei morta, nós fizemos a destinação orçamentária. Então, tem um reumatologista que atende essas mulheres que não tinham nenhum tipo de atendimento, um atendimento interdisciplinar, para poder ajudar elas a superarem esse processo de dor crônica que tem, até porque eu também sou portadora da fibromialgia. Apesar de não legislar em causa própria, mas é legislar em nome de um grupo que sempre foi invisibilizado. Uma outra ação que eu considero muito importante também, e aí é uma lei que é nossa do mandato, que é a saúde da população negra. Então, o Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde da População Negra. Então, nós aprovamos a lei. Pela primeira vez, nós temos em Alagoinhas o diagnóstico epidemiológico sobre a questão da população negra. Nós temos isso em dados. Quais são as patologias, quais são os principais agravos à saúde, os dados de morte e mortalidade. Tudo isso nós temos com recorte raça-cor. Nós fizemos, a partir da provocação nossa também, nós criamos o observatório da implementação dessa lei, destinamos também orçamento. Uma outra ação na área de saúde é a questão da alergia alimentar, porque eu não tinha conhecimento do quão é grave essa situação dos alérgicos alimentares, e tem muitas crianças que passam por situação assim, muito difícil no nosso município. Aí um grupo de mães me provocaram, e aí depois disso começamos a elaborar, e já elaboramos inclusive uma segunda legislação sobre isso, que é sobre a separação desses itens nos mercados, mas o programa também de atendimento aos alérgicos alimentares, e a gente está criando agora uma política municipal de segurança alimentar,
já a partir dessa provocação sobre os alérgicos. Então, é coisa aí que a gente... Eu percebi. A nossa produção aqui foi fazer um apanhado, disse que não vai dar para... Senão a gente vai ter que falar só do mandato. Tem uma questão com as associações de moradores, né? Tanto da cidade quanto da zona rural. Também. E tem uma coisa bem importante que assim, eu sei que está terminando para poder falar, que é... Eu não acredito em uma cidade que não inclua todas as pessoas. A cidade de Alagoinhas hoje não é uma cidade inclusiva, não é uma cidade que inclui todas as pessoas. E aí, desde o absurdo que é a falta de planejamento urbano que garanta essa inclusão, então o acesso, o direito à cidade, porque todos os nossos planos estruturantes estão desatualizados, o que é uma vergonha, ou inexiste. Então a cidade cresce de forma desordenada, sem entender e sem compreender essa diversidade e inserir essa diversidade, mas falar da zona rural, do campo em nossa cidade. Apesar da economia, nós estarmos, o maior PIB da economia ser comércios e serviços, a indústria tem uma outra fatia de cerca de 18%, 20%, mas nós não estamos pensando nas cadeias produtivas que estão na zona rural. Aí, dentre essas ações importantes que o mandato tem feito, é buscado resgatar a questão da apicultura, por exemplo, que é um absurdo. Nós já fomos um dos maiores produtores baianos de mel, e hoje esses apicultores estão literalmente morrendo. A apicultura na nossa cidade está morrendo. E isso está interferindo nos dados, inclusive, estaduais e no dado nacional, já que a Alagoinha chegou a processar 300 toneladas de mel, esse ano não vai processar 2. Para você ter ideia de como isso é grave. Então, são muitas famílias que há anos, há décadas, vivem disso e que agora, por uma opção, que a gente precisa atualizar o nosso código ambiental, que é um absurdo, que permite o avanço da monocultura sem pensar na diversidade nativa para garantir a biodiversidade. Então, a florada exótica do eucalipto, que hoje a apicultura depende mais que 80% dessa florada exótica, mudou o clone, infelizmente, acabou interferindo negativamente na apicultura. E além das outras questões, a gente está discutindo também, por exemplo, o SIM, que é o Serviço Municipal de Inspeção. É um absurdo a gente não ter, a gente deixa de ganhar investimentos para poder garantir que os pequenos agricultores, os criadores de caprinos e ovinos, por exemplo, possam vender sua produção, porque a gente não tem certificação municipal. Então, a gente está discutindo também isso, discutindo a elaboração da política municipal de saúde do trabalhador, que a gente não tem no âmbito da prefeitura. Observe os próprios ambientes, eles são insalubres, adoecem os trabalhadores. Enfim, né? Porque eu sei que é muita coisa, a gente vai conversar tudo, Josi, mas... eu tenho só 3 últimas perguntas para você, que são aquelas perguntas que você responde bem rapidinho, tá? Tá bom. Pra gente encerrar. Mas antes de eu lançar essas 3 perguntas, eu quero dizer para você que você tem aqui pessoas que já mandaram aqui um alô para você, tá? Clarice Carvalho diz que uma mulher no poder é importante, né, contra essa sociedade machista. E aí, parabeniza pela sua experiência. Quem mais aqui manda um abraço para você? Railda Valverde também, que está ressaltando a sua atuação com as escolas, né, a respeito daqui que você já falou, também a respeito da capoeira e tudo. Quem mais aqui, meu Deus, que falou para você? E eu falei de Railda Ícaro Silva também, que mandou aqui uma mensagem para você, perguntou se você vai continuar no PCdoB ou se você ainda vai se candidatar de novo. Responde aqui para ele, diz Jussi. Na verdade, ainda não sei. É a resposta mais honesta que eu posso dar no momento. Ainda não sei, inclusive, sobre ser candidata novamente. Eu preciso amadurecer isso, né? Porque hoje não tenho... A atuação não está focada para a renovação do mandato, e sim de ser um mandato que pensa a política como um instrumento de transformação e que possa estimular outros a virem. Então, eu quero fazer aqui minhas últimas 3 perguntas rapidinhas, né? Aquelas que a gente responde rápido. A primeira é, você teve quais as dificuldades que você enfrenta na vereança? Quer dizer, eu imagino que institucionalmente você não tenha passado por uma atitude racista muito... assim, mas me diz aí, já passou? Já. Aquela coisa também do homem não te dar a fala, né, que eu esqueci que tem uma expressão em inglês para isso, mas me diz aí como é que é então aí dentro da Câmara. Sobre isso, porque na verdade, como eu disse, eu aprendi a
Eu respeito todo mundo e exijo respeito. Então, assim, quando esse respeito não acontece, mas altas tretas, inclusive um vereador me atacou literalmente, né? Assim, que não gosta, né? Enfim, acabou tendo uma confusão por conta disso. Mas, assim, eu acho que a maior dificuldade ainda é essa questão mesmo da falta de compreensão do papel do legislador. Certo. Isso de forma geral, e aí atravessa tudo, atravessa O que o é que um racismo, vereador faz? atravessa também a misoginia, porque a gente observa que muitas críticas são direcionadas a mim, não são direcionadas a homens. E eu tô te falando porque eu fui chefe de gabinete, digamos assim, de um mandato de um parlamentar de esquerda. 3 mandatos. E não me recordo de nada parecido que ele tenha escutado ou passado naquele período. Como é que você avalia o seu mandato, seu meio mandato, né? Seu meio mandato. Eu acho que a gente erra naturalmente também, né? Vai aprendendo com esses erros, mas assim, também acerta. Então acertamos mais, na minha opinião, obviamente, do que erramos, mas eu tô nesse caminho de estar... Eu sou muito crítica a mim mesma, então assim, eu me desafio a ser melhor todos os dias, independente do que as pessoas pensam. Então eu acho que o mandato também é muito disso. Então eu fico muito atenta a essa escuta daquela voz que destoa e não somente aquela voz que elogia. Você já vê resultado social assim do seu mandato? Eu nas vejo. pessoas, nas comunidades? Eu vejo. Inclusive, recente, eu acho que cabe contar isso, o próprio prefeito me disse o seguinte, que eu sou oposição a ele, e ele disse, eu estava em uma atividade, em uma reunião na zona rural, e tinha lá um senhor me dizendo que queria que queria a execução dos impostos lá na comunidade, falando sobre os 20% da lei orgânica. E eu curioso disse, mas o senhor sabe disso como? A vereadora Jusce Cardoso que disse. Então, de alguém, inclusive, que eu nem sei quem é, mas que de alguma forma, então, reverbera isso. Essa ideia do controle social sobre o fazer de todo o fazer público de homem ou de mulheres que estão na vida pública. Para encerrar, quais as suas propostas ainda para o final do mandato e o que seria, não sei, o que seria uma vereança perfeita para você, ou o que seria o mundo, pelo menos, não vou dizer perfeito, mas pelo menos o contrário do que nós temos hoje como mulher negra, né, no campo da esquerda. Sem dúvida, uma cidade que inclua todos. Esse é o universo perfeito, ideal, digamos assim. Sobre essa questão de proposta, nós temos tantas, dentre elas essa questão de garantir a efetivação das legislações aprovadas. Tem outras legislações que nós estamos estudando. Eu tenho um sonho de ter uma festa literária na cidade e que isso vire uma agenda, na verdade. Eu sei que algumas pessoas têm algumas iniciativas, mas que isso seja uma política pública estruturante do nosso município, pensando o celeiro que nós somos de intelectuais. Sobre a questão da cultura, a gente até iniciou no primeiro semestre a atualização das legislações de cultura na nossa cidade, de forma que a gente pense cultura inserindo também todas as pessoas. No campo também das mulheres, a gente precisa garantir orçamento, sabe? Combater o subfinanciamento das políticas que garantam a emancipação, seja na cultura, seja no esporte, seja no lazer, seja nessa questão das mulheres e da sociedade como um todo. Então, uma cidade mais planejada. E eu espero que esse mandato termine de forma que a gente consiga, pelo menos, atualizar e garantir que o município atualize, né, os planos estruturantes e que coloque isso em prática, porque é uma cidade que você é impossibilitado de ir e vir, porque não tem um transporte que funcione. A cidade não tem ligação um lado com o outro. As políticas públicas não funcionam como deveria, infelizmente. E sem a interferência das indicações, que eu acho que é uma das formas mais violentas hoje, que se trata com naturalidade a política em Alagoinhas, essa coisa da indicação, as vagas até da iniciativa privada. O empreendimento ele é atraído com renúncias de receita, porque a gente acaba isentando esses empreendimentos de impostos. Então, a sociedade alagoiense estimula a vinda quando renuncia esses impostos, porque ela paga mais para isso, mas acaba sendo até o acesso a essas vagas direcionadas para atender interesses de grupos. Beleza, para encerrar de verdade, para encerrar o nosso 4º episódio, eu vou ler aqui um poema bem pequenininho, chama-se O Bicho, tá? Do nosso querido Manuel Bandeira, saudoso. Diz o seguinte: vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa, não a examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, assim, nós encerramos. Brindar aqui, Jussi, muito obrigado, tá, pela sua presença. Colé de Merma aqui, encerrando. Muito obrigado, gente. Participem. Artistas, mandem os eventos de vocês, os poemas, os quadros, que a gente coloca tudo aqui. Nosso e-mail aqui embaixo, tá? Colé de Merma, @ tá tudo aqui direitinho aqui. O nosso WhatsApp também. Lembrando sempre o nosso WhatsApp para quem quer enviar seu comentário. 75-3183-1218. E até a próxima, minha gente. Próxima terça-feira, no mesmo horário e no mesmo lugar. Tchau, tchau. De Merma, Colé de Merma, e quem faz sua parte pela arte em prol da comunidade é quem sabe. Colé de Merma, Colé de Merma, quem luta pela cultura, que conhece a sagrada labuta e é sobre essas lutas. Colé de Merma, Colé de Merma, quem corre pelos pobres, a causa é justa, o gesto é nobre e é sobre esses corre. Colé de Merma, Colé de Merma, é música, cinema, teatro, literatura e a nossa loucura ainda é a mesma. Colé de Merma, Colé de Merma, Colé de Merma, Colé de Merma, Colé de Merma.